E aí, vamos nessa? Vamos fazer mais uma? O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: para emitir ondas sonoras de grande amplitude, podemos utilizar instrumentos musicais de sopro como a clarineta ou saxofone, que se baseiam na ideia de onda sonora estacionária em tubos, né? Então, tá na cara aqui que a gente está falando de ondas estacionárias aqui em tubos, tá bom? Considere esse assunto e analise as afirmações verdadeiras ou falsas. Então, você tem que buscar aí na sua biblioteca de física os conceitos de tubo, no caso de onda, né? A gente tem tubo aberto, tubo fechado. Vamos ver o que que ele diz aqui, alternativo, e vamos relembrar um pouquinho dessa brincadeira que ele fala aqui, tá? O que que diz aqui o primeiro romano? Na extremidade fechada do tubo sonoro, a onda sempre terminará em um nó. Verdade, né? Lembra daquela brincadeira? Deixa eu representar essa brincadeira que ele falou aí. Então, se eu tenho aqui um tubo fechado, né, e eu quero aqui representar, você lembra do primeiro harmônico em um tubo fechado? É mais ou menos isso aqui, né? Um quarto de onda. Então, esse cara aqui termina com o quê? Termina com nó. Então, de fato, né, o primeiro harmônico aqui em um tubo fechado, aqui na parede é de fato um nó que é formado ali. Então, aqui o primeiro romano, tá certo? Ele pediu para colocar verdadeiro e falso, né? Então, vamos colocar aqui verdadeiro, né? Então, tá certo esse aqui, primeiro romano. O que que diz aqui o segundo romano? No caso de tubo aberto, podem existir todos os harmônicos, mas nos tubos fechados, só os harmônicos ímpares. E aí, deixa eu aproveitar então, vamos fazer aqui o tubo aberto só para a gente relembrar aqui a brincadeira. E vamos tentar aqui então representar aqui o tubo aberto, né? Já que está falando de um, falei do fechado, vamos falar aqui do aberto. No tubo aberto, o que acontece, né? O primeiro harmônico, você lembra como que era? Ele era meia onda, né? Então era mais ou menos algo assim, né? A gente tem uma coisinha assim. Então, o tubo aberto, a gente tem essa seguinte característica de uma onda, né? Na verdade, esse cara aqui forma meia onda, né? Então, um quarto de onda mais um quarto de onda, aqui está o nó, né? Então, o nozinho está aqui. Esse é o primeiro harmônico para o tubo aberto e esse aqui, vamos escrever isso, vai, que é o primeiro harmônico para, aqui no caso, o tubo fechado. E aqui, no caso, seria o primeiro harmônico aqui para o tubo aberto, né? Vamos só fazer o segundo para a gente brincar, né? Vamos fazer aqui o segundo harmônico, né? Ou qual seria o próximo harmônico aqui para a gente comparar aqui um com o outro, né? E a gente pode responder melhor aqui as questões, só para a gente relembrar rapidinho. A gente vai colocar aqui, no caso, meia ondinha, né? Coloca aqui meia ondinha e aqui mais esse um quarto ali, né? Que é o problema diz, né? Então, continua aqui esse probleminha. Só que aqui, por exemplo, o segundo harmônico não vai ter. E no caso, ele já pula para o terceiro harmônico, né? Ele não tem segundo harmônico, né? Já esse outro cara aqui, ele vai ter aqui, né, o segundo harmônico, né, o terceiro harmônico e por aí vai. Então, nos tubos abertos nas duas extremidades, ele tem o primeiro, segundo, terceiro harmônico, e no tubo fechado são números ímpares, né? Então, o primeiro harmônico é esse, ou fundamental, como queiram chamar. O outro já é o terceiro harmônico, depois vem quem? Vem o quinto harmônico e por aí vai. Se eu tentar aqui desenhar também essa brincadeira, que está pequeno, né? Mas vamos tentar aqui representar essa brincadeira. Então, aqui a gente tem aqui mais meia ondinha, né? Então, aqui tem essa ondinha aqui que vai para fora e também tem essa ondinha aqui que vai aqui, né? Um quarto de onda mais um quarto de onda, né? Então, essa é a configuração, né, do tubo fechado e tubo aberto, tá? Então, enquanto nos fechados eles vão de harmônicos ímpares, os tubos abertos têm harmônicos pares, tá? Então, aqui no segundo romano, o que que ele diz? Voltando aqui para o problema, né? Já que a gente relembrou praticamente todo o conceito, né, de tubo aberto, tubo fechado. O que que ele diz aqui no item 2, no segundo romano? No caso de tubos abertos, podem existir todos os harmônicos? Sim, né, mas os tubos fechados, só os harmônicos ímpares, está correto, né? Então, fechado, né, tubo aberto pode ter todos os harmônicos e os fechados apenas aqui os harmônicos ímpares. Terceiro romano fala o quê? Nos tubos sonoros, a frequência do segundo harmônico é maior que a do primeiro harmônico? É maior que a do primeiro harmônico? Aí, se você lembrar aqui da formulazinha, né, vem lá deferida, então velocidade aqui no caso é comprimento vezes Q vezes frequência, e aí lembrando que frequência é velocidade sobre quem? Sobre o comprimento da onda. Então, o que que eu posso aqui imaginar, né, ou raciocinar? Se o comprimento aumenta, aqui no caso o comprimento aumenta, a frequência diminui, né? Grandezas aqui no caso inversamente proporcionais. Da mesma forma, se o comprimento aqui no caso diminuir, a frequência vai o quê? A frequência vai aumentar, né? De novo, né? Grandezas inversamente proporcionais. Então, é só comparar aqui essa brincadeira, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um tubo desse aqui, por exemplo, aqui. Vamos pegar o tubo aberto aqui no caso. Vamos supor que esse negócio aqui, esse tubo aqui, ele vale aí, sei lá, um número, vamos colocar um número redondo só para ficar mais fácil.
vamos supor que isso equivale 1 metro, né? Então, se isso equivale a 1 metro, se isso equivale a 1 metro, o comprimento de onda ali vale quanto, né? Se aqui eu tenho meia onda, né? Então, se você parar aqui e pensar, aqui a gente tem meia onda. Se meia onda vale quanto? Se meia onda vale 1 metro, uma onda inteira vale quanto? O dobro, né? Então, aqui no caso, uma onda vale 2 metros. Aqui no segundo harmônico, né? Então, de novo, aqui vale, vamos supor aqui que vale 1 metro aqui o comprimento, né? Vamos manter constante o comprimento aqui desse tubo, né? Só que aqui agora a gente tem o quê? A gente tem uma onda inteira. Aqui no caso, uma onda inteira vale quanto? Vale 1. O que que a gente percebe? Que o comprimento de onda está o quê? Se no primeiro fundamental era 2 metros de comprimento, né? Então o comprimento da onda aqui era 2 metros, que agora o comprimento é quanto? É apenas 1 metro, significa que o comprimento está diminuindo. Se o comprimento está diminuindo, a frequência está aumentando? Isso. Então, nos tubos sonoros, a frequência do segundo harmônico é maior que a do primeiro, está correto, né? Por quê? Porque o comprimento diminui e a frequência vai aumentar. Então, aqui tá certo, né? Então, basta você comparar aqui a formulazinha e comparar o comprimento e deduzir que a frequência vai aumentar ou diminuir conforme o comprimento de onda muda. Que diz aqui o quadro romano? Na abertura dos tubos sonoros, a onda sempre terminará em um nó. Aqui está aberto, né? Aqui está aberto, aqui está aberto, não é pelo contrário, não termina com nó, não. Isso aqui é mentira, né? Então, é verdadeiro aqui, né? Os três primeiros e falso aqui no último, né? A gente fica com a alternativa, qual alternativa aí? Relembrar aqui tubos sonoros? Bacaninha, né? Esse probleminha para a gente relembrar aqui a questão de tubo aberto, tubo fechado. É isso.